60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Olá, está começando agora mais um episódio do Conversando sobre Trabalho Infantil. Eu sou o Gustavo, sou sócio-educador do projeto Movimento Campinas Sem Trabalho Infantil, Presente e Ausente, conhecido como PAT, um dos projetos do MVM dedicado a levar uma reflexão sobre o trabalho infantil e também sobre como prevenir ele. E hoje nós vamos conversar sobre as relações que existem entre o trabalho infantil e o racismo. E para falar sobre isso, hoje a nossa convidada é Camila Torres César. Ela é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é cofundadora do Instituto Formação Antirracista, colaboradora voluntária do Projeto Incluir Direito, da USP, e também é mãe da Helena e da Luísa. Oi Camila, é isso mesmo? Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Oi Gustavo, tudo ótimo, é isso mesmo. E eu que agradeço o convite, estou super feliz de trocar com vocês sobre esse tema. Como nós começamos conversando um pouco antes, né? Embora seja um tema duro e difícil, é sempre importante quando a gente encontra espaços para falar sobre ele. Bom, para a gente começar esse episódio, a gente pode dar uma olhada nos dados de trabalho infantil e prestar um pouco de atenção na composição racial desses dados, né? Aqui no Brasil, o dado mais recente sobre o trabalho infantil que a gente tem é de 2019, quando foi feita a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD-C, que estimou que 1,8 milhão de crianças e adolescentes trabalhavam no Brasil naquele ano, o que representa mais ou menos 4,8% do total de pessoas entre 0 e 17 anos. Só que se a gente for ver a divisão racial dessas pessoas, a gente encontra que das 1,8 milhão de crianças e adolescentes que trabalhavam, 1,2 milhão eram negras, e só 630 mil não eram. Ou seja, né, do total, 66,6% eram negras, representando 2/3 de todas as crianças e adolescentes. E essa é uma relação parecida com o que aparece aqui em Campinas. Como a gente já disse em outros episódios, né, o MVM é uma OSC aqui da cidade que faz um serviço de abordagem de crianças e adolescentes que estão trabalhando em espaços públicos do município. Se a gente for pegar os dados coletados pelo MVM durante essas abordagens, o que a gente vê é que entre 2011 e 2021, 2.258 crianças e adolescentes eram negras, o que representa 61% do total dos abordados. E aqui é interessante a gente prestar atenção. De acordo com o último censo do IBGE feito, isso lá em 2010, a população negra de Campinas era mais ou menos 32,3%. Então, se nós considerarmos que esses dados se mantiveram no mesmo valor pela década seguinte, né, que é a década que esses dados foram coletados, a gente percebe que a população negra teve muito mais presente na composição do trabalho infantil do que outros. 32% da população, mais 61% dos trabalhadores nessa faixa etária. E para fechar essa parte inicial dos dados, a gente traz também um pouco os dados de Campinas com relação à pandemia. Se a gente pegar esses mesmos dados do MVM, só que de 2018 até 2021, aí a gente pega mais ou menos 2 anos antes da pandemia e 2 anos de pandemia, a gente vê que antes a composição dos abordados em trabalho infantil era mais ou menos 47% brancos e 53% negros, isso em 2018 e 2019. Nos anos da pandemia, em 20 e 21, essa diferença aumentou, ficando em 43% brancos e 57% negros, indicando, né, que essa população foi mais afetada nesse período da Covid. Bom, esse foi só um resumo dos dados que a gente tem disponível, né? Então, se você que está ouvindo aí
quiser uma análise mais completa que a gente fez sobre esses dados, e até sobre outros dados, né, como faixa etária, sexo e renda familiar, procura lá no nosso site. É o patcampinas.com.br, que vai estar na seção dados dentro da aba adulto. Lá vão ter um monte de tabela, de gráficos e também algumas análises que a gente fez. Mas enfim, agora trazendo, né, a nossa convidada para falar um pouco, Camila, dando uma passada por esses dados, a gente vê que eles indicam uma tendência, né? Você, que é uma pesquisadora do tema, olhando para esses dados assim, dá para dizer que crianças e adolescentes negros têm mais chance de entrar em situações de trabalho infantil? Gustavo, infelizmente eu acredito que sim, e isso é algo que historicamente a gente consegue verificar, né? Nas minhas pesquisas eu voltei lá para trás, né, para o período colonial e pensando na chegada dos portugueses aqui, nos indígenas que já estavam, e como que foi se estabelecendo essa relação de trabalho, de crianças, como que era, como que não era. Aí a gente já vê primeiro que assim, né, o reconhecimento das pessoas negras como seres humanos e não como bens, foi uma realidade que aconteceu a partir de 88, mas sem amparo estatal, sem o reconhecimento da contribuição negra para a geração da riqueza. E isso até hoje a gente percebe que se transmitiu entre os não negros, né? E entre os negros houve essa dificuldade, gerar a riqueza e não ter acesso a essa riqueza que você gerou. E aí, a ausência dessa reparação foi fortalecendo as estruturas da nossa sociedade, que, como nós sabemos, é bem racializada, sem um reconhecimento devido da cidadania das pessoas negras e foi mantendo essa desigualdade. Se a gente for pensar na população negra logo após o período da escravização, a gente vai ver, né, até o Florestan Fernandes fala um pouco sobre isso, que as mulheres negras foram inseridas nas atividades domésticas e os homens negros tiveram muita dificuldade de inserção, de uma certa forma, nos trabalhos, ficaram mais com trabalhos precários, porque a gente já tinha uma chegada de imigrantes brancos, já no início daquelas políticas de embranquecimento, né? E aí, como consequência, as crianças negras, que não tinham sido inseridas na escola, mas que integravam as famílias, e a maioria das famílias com necessidades básicas a serem supridas, permaneceram destinadas ao trabalho, porque elas já eram um corpo escravizado, né, pré-1888, e elas permanecem, então, como um sujeito sem direitos, né? E aí a gente vai observando que esse ciclo de baixa escolaridade, do trabalho precário e criminalização e de exclusão de oportunidades, ele vai se comunicando com o fator racial. A Conceição Evaristo, ela tem aquele poema, né, Vozes Mulheres, em que ela fala, né, que as crianças futuras devem gozar de mais garantias e proteções. E aí, quando a gente vai pensar no imaginário social, né, o que a nossa sociedade acredita, a criança negra ela ainda é percebida como alguém a quem não são devidos os mesmos direitos que as crianças brancas, né? De uma certa forma, ela é desumanizada e colocada num lugar de adulto, de adulta, de forma precoce, é vista como alguém que potencialmente é criminoso ou criminosa se ela está pelas ruas, mesmo em situações em que a criança está acompanhada. Se um dos responsáveis afasta um pouquinho mais, a criança é abordada como se estivesse pedindo, enfim, tem todo um contexto que é mais de repulsão do que de acolhimento, né? E aí, tem uma pesquisa também, de 2014, né, um pouco antiga, mas ela é válida, que fala sobre o trabalho infantil e o trabalho doméstico no Brasil. E essa pesquisa, ela identificou que as crianças trabalhando nos serviços domésticos, né, que é uma daquelas atividades da lista TIP, que já falaram bastante aqui no podcast, né, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, o trabalho doméstico está entre uma dessas atividades na lista TIP. Desse universo de crianças que foram pesquisadas, a gente tinha 94,2% de meninas. E dessas meninas, 73,4% eram meninas negras. E uma parte dessas meninas já estavam fora da escola. Já tinha 20% das meninas que já não estudavam mais. E elas trabalhavam por um rendimento médio de R$236. Então, a gente percebe que tem uma questão relacionada aí com a dificuldade das famílias, que embora não tenham condições estruturais, não se concedam essas condições para as famílias sobreviverem,
sem a opção do ingresso dos filhos e das filhas no mercado de trabalho, que muitas vezes não na maioria das vezes eu acredito, né? Não existe uma opção real dos pais, né? É uma necessidade que acaba sendo preenchida e as crianças são direcionadas ao mercado de trabalho, muitas vezes como um ciclo, e aí a gente também aqui não pode ignorar aqueles argumentos que também estão no imaginário, né, de que é melhor trabalhar do que roubar, isso se for pobre, né, que por certo, quando a gente vai pensar em crianças de classe média e média alta, as pessoas não imaginam que seria adequado a criança trabalhando, a não ser que fossem em atividades relacionadas à arte, a esporte, à música, né? Ou aquela coisa de trabalhar na infância mal do caráter, mas a gente sabe que isso, na verdade, é uma normalização do trabalho infantil e, sobretudo, das crianças negras. É tido como positivo, no senso comum, que crianças pobres, logo crianças negras, trabalham. E mesmo se a gente pensar que o trabalho infantil auxilia na redução da fome das famílias, não dá para desconsiderar que existem os traumas que decorrem disso e as violências que muitas crianças e adolescentes estão submetidos, né? A gente tem números que mostram isso, né? Que a violação dos direitos dessa parcela da população, que é das crianças que são inseridas no mercado de trabalho, vai gerar aí uma reação em cadeia, né? A baixa escolaridade, um trabalho precário, criminalização, exclusão de oportunidades, né? E existe, inclusive, um estudo que faz uma relação com atos infracionais e responsabilização por medidas socioeducativas. E a gente vê que o trabalho infantil não traz, em nenhuma medida, um futuro positivo ou perspectivas positivas, né? E mesmo que a gente pense que nos dias atuais a gente tem um plano normativo muito bom, eficaz, normas nacionais, normas internacionais que regulam a questão da criança, dos seus direitos e deveres, né, os impactos e o papel da sociedade, da família, do Estado no acolhimento e criação dessas crianças, a gente percebe que isso não muda a estrutura, né? Os dados continuam mostrando que existe uma parcela, e como você referiu os dados de 2019, provavelmente agora, pós-pandemia, o próximo censo deve nos mostrar, acho que, um cenário ainda pior, e a gente não consegue não pensar, né, que no Brasil, na verdade, estamos diante não de uma infância, mas de várias infâncias, e aí, quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente vai perceber que isso tem uma relação com a racialização. Algumas crianças vão ser relegadas para os piores postos, dentre as que trabalham, as crianças negras também estão nos piores postos, nas piores formas de trabalho infantil, e isso tudo também tem uma relação com o sistema em que nós estamos inseridos, né? É importante também falar que os trabalhadores infantis, eles têm um perfil bem semelhante ao das crianças que evadem a escola, que têm dificuldade em progredir, em concluir os estudos, e a gente percebe que o racismo estrutural ele vai impedindo uma cidadania que seja equânime, embora na lei todos nós tenhamos os mesmos direitos, a gente percebe as crianças negras, principalmente as meninas, sendo forçadas aí a perder suas oportunidades, a diminuir a sua perspectiva de um futuro, inseridas em jornadas duplas ou triplas, porque às vezes tem a escola, tem o trabalho externo, tem o cuidado com irmãos, tem cuidado com outros idosos, a assunção de todo o trabalho da casa, porque os genitores em algum momento não podem estar ali, não podem estar com essas crianças. E daí eu queria falar um pouco então sobre as infâncias aqui do Brasil. Voltando um pouco atrás, como eu falei, né, pensando do período colonial para cá, voltando um pouco atrás, a gente já tinha, com a vinda dos portugueses para cá, crianças em trabalho dentro dessas embarcações dos navios. A gente tinha lá os grumetes, tinha os pajens, que já faziam trabalhos que eram equiparados aos trabalhos dos adultos. Também era um período em que não se pensava o trabalho infantil como algo ruim, a própria noção de infância era uma noção diferente. Na verdade, crianças eram pequenos adultos, então eram ensinados como pais para que em algum momento se tornassem grandes adultos. E aí foi com a evolução do próprio conceito do que era infância, que isso foi acontecendo na Europa, mas em paralelo aqui no Brasil, com a invasão portuguesa, a gente tinha crianças indígenas que também eram colocadas para realizar trabalhos de extração,
de mineração, uma série de outras coisas. Dentro desses processos de catequização com os jesuítas, também tinha ali um forte componente, além da extração do pau-brasil, mas da construção dos vilarejos, de ajudar ali os adultos numa série de questões. Então, a gente já tinha aí esses dois grupos que estavam envolvidos em trabalho infantil. Aí a gente chega num período em que começa uma associação, aí a gente vai ter uma série de o crescimento populacional, o abandono de muitas crianças, a criação de rodas dos expostos, e aí essas crianças que vão sendo deixadas nas rodas dos expostos, algumas eram entregues para amas de leite, que eram mulheres negras ou mulheres pobres que recebiam para amamentá-las, e a partir de uma determinada idade, essas mulheres podiam devolver a criança ou adotar, com aspas, a criança. Né? Elas recebiam um pequeno soldo para manter essas crianças com elas, e depois do período em que se encerrava o soldo, elas também, porque questões estruturais não podiam ou tinham muitas crianças, e aí as crianças eram devolvidas para esses locais, né, onde tinham as rodas dos expostos, e aí direcionadas para locais onde elas já iam trabalhar. Então, tem alguns autores que falam desse período a partir de 7 anos, a partir de 12, mas a gente vê os meninos muito sendo direcionados para aquelas companhias de ofício, companhias marítimas, e tem relatos da época de que as crianças eram tratadas como adultos e aí faziam trabalhos como tal, rotinas exaustivas, muitas delas não aguentavam e morriam. E então a gente já vê aí, desde lá de trás, uma associação do abandono, da pobreza, com a indicação e utilização dessas crianças como uma força de trabalho não remunerada. Porque se a princípio se parecia que era para cuidar daqueles que não tinham que cuidasse deles, eles eram colocados para trabalhar em um determinado momento, como se você tem que pagar, você tem que se custear. E aí iam para essas corporações. Tem casos também de crianças que eram encaminhadas para propriedades privadas, para realizar trabalhos, e isso tudo vai evoluindo do período colonial para o Império numa sequência. Com relação às crianças negras, a gente, pensando já no período de escravização, a gente tinha as crianças desde muito pequenas já indicadas para o trabalho, né? Acho que até a faixa de 2 ou 3 anos elas eram consideradas crianças, deixadas ali com as crianças brancas também, mas mais como um entretenimento para crianças brancas. Tem os relatos, por exemplo, das crianças brinquedo, que eram crianças dadas em brinquedo, crianças negras dadas em brinquedo para crianças brancas, então elas serviam de cavalinho, de uma série de funções, de atribuições, que era já um trabalho forçado, mas enquanto escravizado, para uma outra criança branca. Também os trabalhos em agricultura e uma série de outras funções, o que houvesse as crianças desde pequenas, elas já eram inseridas nesse mercado. Então, a gente tem relatos de escravizados que na faixa dos 12 anos, de 12 a 14, era o período ápice de trabalho, considerado, né? Então, enquanto mercadoria, um escravizado tinha um valor bem alto nessa fase, porque era a fase em que ele tinha uma capacidade laboral intensa. Então, aí a gente percebe que não houve uma interrupção, né? Crianças negras sempre foram trabalhadores e trabalhadoras, de forma forçada ou não, remunerada ou não, mas infelizmente, assim, o que a gente percebe é que o trabalho infantil é uma palavra que não se dissociou, né, das crianças negras em nenhum momento. E aí, assim, continuando o raciocínio que a gente estava fazendo, a partir do século XIX, aí com o surgimento da indústria, surgimento não, né, mas com a industrialização, essa transição que a gente vê aí de agrário para industrial, as duas coisas foram existindo juntas, mas de uma certa forma a gente começa a ter mais esses processos industriais. A gente vê uma forte chegada de mão de obra branca, e a mão de obra negra existindo ali, mas existindo em funções menos prestigiadas, digamos assim, e as crianças vão ser impactadas por isso também, porque após o processo de abolição da escravatura e todas aquelas movimentações que nós sabemos, que também dos escravizados e todas as questões econômicas relativas à Inglaterra,
depois desse período, as crianças também ficam ali como uma mão de obra disponível. E aí a gente observa que até mesmo nessa questão das indústrias, onde a mão de obra majoritária era feminina e era infantil, a gente também tinha aí uma preferência pela mão de obra branca, pela mão de obra imigrante. Esse período da industrialização foi um período que foi bem grave também para a questão do trabalho infantil, mas a gente sempre gosta de lembrar, né, e esse histórico anterior é também para isso, né, porque muitas vezes as pessoas pensam nesse período como sendo o ápice da gravidade, o ápice da precariedade com relação ao trabalho infantil, mas eu acho que quando a gente fala de crianças negras, essa frase, ela não é tão correta, na medida em que, como escravizadas, as crianças negras eram também vítimas de rotinas super extensivas, de açoites e tudo mais, que a gente já sabe, né? Então, é sempre importante colocar isso. E aí, nesse período também, a gente vai percebendo as crianças negras sendo relegadas para atividades nas ruas, como engraxates, ou vendendo doces, ou algo assim. E aí, em paralelo, a gente vai observando um momento de higienismo, ideias que vinham surgindo lá atrás, que vão se fortalecendo, né? A gente tem aí uma ideia forte do trabalho como formação de caráter e aprendizado para a classe trabalhadora, do trabalho como sinônimo de honestidade, e isso vai se consolidando muito, né, como a questão do trabalho da criança pobre, dizendo que, além de uma alternativa à criminalidade, era também uma demonstração da honestidade, da obediência. E a gente tem aí dados daquela época, né, por mais ou menos 1912, falando que, por exemplo, nas indústrias têxteis, os italianos eram 60% da mão de obra e 80% da mão de obra era estrangeira, né? Em 1920, os operários imigrantes eram 50%. E esse levantamento vai apontando, como a gente vai imaginando aqui, mas se 80% da mão de obra das indústrias era de pessoas brancas, onde estavam as pessoas negras, onde estavam as crianças negras, enfim, né? Toda a problemática das crianças trabalhando, ela já é muito complicada. E aí, nesse momento, aí a gente percebe, por uma série de acidentes que vão acontecendo, uma movimentação de leis e de decretos para ter uma regulamentação das condições de trabalho dos menores que estavam nas fábricas. E aí a gente tem um decreto em 1891 e as coisas vão acontecendo. E aí é interessante que a discussão desses decretos sobre trabalho dos menores empregados e falando sobre as condições, e se a gente for pensar 1891 para 1888, é um tempo tão curtinho, né? E essa reflexão das crianças desempenhando funções compulsórias, serviços perigosos que expõem a integridade, ela não aconteceu lá atrás, né? E aí as crianças negras, elas vão tomando as ruas, e o que vai acontecendo é que a gente tem aí começa a existir, então, uma criminalização nesse período, porque enquanto a gente tem uma proteção das crianças que estão trabalhando nas fábricas, a gente tem uma proibição desses trabalhos realizados nas ruas, que vai gerando uma contradição, porque os pais e as mães estão ali em serviços que muitas vezes não conseguem suprir as necessidades das famílias, tem que colocar as crianças para fazer os trabalhos, mas parte dessas atividades que eles poderiam fazer começam a ser consideradas indevidas, e tem também, já nessa época aqui, um crescimento grande do pedido de crianças negras para o exercício de funções de trabalho doméstico. E é interessante a gente perceber que já nessa época que algumas crianças chegavam aí até as delegacias para reclamar de maus tratos, aqui já é pós-abolição, né? Mas tinha casos graves de espancamento de crianças de 12, de 13, de 14 anos que iam reclamar na delegacia do que tinha acontecido, inclusive nos jornais, né? Tem um artigo que depois até posso deixar aqui a referência, falando de notícias de jornais de crianças que fugiam desses maus tratos e tudo mais. E aí a gente vê que era uma exploração do trabalho das crianças negras que acabava sendo legitimada. Depois a gente tem aí um período de legislação que começa a crescer, né, para falar no período da Era Vargas, a gente vai ter ali uma correlação que começa a se estabelecer, que essas crianças que estão ali trabalhando nas ruas ou que estão nas ruas porque os seus pais estão trabalhando, isso começa a chamar a atenção
da sociedade, porque não quer aquelas crianças ali, por conta de políticas higienistas também. E aí começa a se direcionar essas crianças para instituições, para fundações, para esses lugares que inicialmente tinham ali uma conotação religiosa, mas em outros também se poderia encaminhá-las para estabelecimentos, para empresas, para fazendas, onde elas seriam um trabalho compulsório, estariam em internato e exercendo esse trabalho, que não era um trabalho remunerado. Em alguns lugares eram escolas de formação, onde essas crianças eram encaminhadas para essas escolas, e aí nessa dita formação eles também desempenhavam trabalhos e tudo mais. Um dos pontos que também era problemático disso é que essas crianças eram recolhidas, se elas estivessem ali pelas ruas, elas eram recolhidas pelo conselho e depois os pais tinham que tentar ir atrás, descobrir o que aconteceu. Muitas crianças que eram do Rio de Janeiro foram, por exemplo, encaminhadas para o sul, para um local que tinha ali para receber esses meninos, essas meninas. E aí a gente começa aí também até o uso daquela terminologia, né, de menor, que vai se estabelecendo na nossa sociedade, no nosso imaginário, como sendo um sinônimo de pequeno infrator, como sendo um sinônimo em oposição à palavra criança. E aí a gente vai observando nas legislações, então a gente tem uma legislação para proteger as crianças e uma legislação para proteger a sociedade dos menores, né? E isso vai crescendo e vai ficando muito marcado, assim, colocando em período, a gente vai percebendo essa relação de marginalização dessas crianças que em algum momento estavam na rua, de utilização do seu trabalho de forma não remunerada, e tudo isso vai contribuindo para esse cenário que a gente vê hoje, né, com relação ao trabalho infantil, a essa presença bem intensa, maciça de crianças negras dentre os quadros do trabalho infantil, e não só dentre os quadros, mas também exercendo as piores atividades, né? E Camila, você fala sobre como crianças negras eram vistas como trabalhadoras e até objetos mesmo, né? Isso por muito tempo. É possível dizer que isso gerou uma naturalização do trabalho para essas crianças e daí a dificuldade de enfrentar a situação? É essa naturalização que deixa a situação toda mais aceitável para as pessoas que veem uma criança negra trabalhando? Eu acho que, Gustavo, que a sua pergunta faz muito sentido, né? Quando a gente fala de naturalização do trabalho infantil, acho que vem muito dessa ideia também da criança negra não ser enxergada como uma criança, né? Enquanto pessoa negra, ela também é atravessada pelas questões raciais e o racismo estrutural não poupa as crianças negras, né? Então, infelizmente, de alguma forma, nossa sociedade se acostumou e normalizou mesmo a presença das pessoas negras em geral nas posições menos favoráveis, nos empregos menos remunerados, nos espaços de menor poder, e ela ainda se choca quando acontece o contrário, né? Então, se ela vê pessoas negras em destaque, em lugares de poder, aquilo gera um estranhamento que é maior do que a indignação que as pessoas sentem ao ver, por exemplo, uma criança negra vendendo pano de prato dentro de um restaurante, ou de aceitar, por exemplo, uma menina negra para fazer os serviços domésticos de uma residência, e de lavar, de passar, cozinhar, sem receber, dizendo que é porque vai cuidar dessa menina, que vai adotar essa menina, né? E isso era comum lá atrás, e até um tempo recente era extremamente comum. E a gente vê ainda hoje, né, denúncias a respeito disso, desses casos em que as famílias que não têm condições acabam direcionando seus filhos, suas filhas para esses lares, né, com a promessa de que vão ser filhos, vão ser filhas, e na verdade acabam se tornando trabalhadores e trabalhadoras mirins. E acho que aqueles teste do pescoço, esses experimentos sociais, a gente encontra alguns na internet, né, eles são bem interessantes para ilustrar o quanto que a gente normaliza certas situações, né. Embora a população negra corresponda a 56% do total da população, aqui somados pretos e pardos, a desproporção de
pessoas negras nas ruas, e nisso incluindo crianças nas ruas, ou de crianças trabalhadoras, é muito grande, mas a gente não percebe as pessoas se assustando com isso. Outro dia eu vi um experimento social em que se colocavam 2 crianças no mesmo lugar, não, era na rua, no centro de São Paulo, e colocavam uma menininha negra com uma roupa limpa, normal, um short, uma blusinha, deixavam ela, uma menina por volta de 4 ou 5 anos, parada ali, né, num lugar de um fluxo intenso de pessoas, para ver o que acontecia, se alguém falava com ela, se alguém fazia alguma coisa. E aí, assim, as pessoas olharam e não interagiram com a menina ali de nenhuma forma. Eles tiraram essa atriz e colocaram uma outra menina, uma menininha branca, de cabelo loiro e olho claro, com o mesmo tipo de roupa, ali parada no mesmo lugar, e saíram, deixaram a menina. Foi coisa assim, de poucos minutos, menos de 10 minutos, a menina foi abordada já por algumas pessoas que começaram a perguntar o que ela estava fazendo ali, como que uma criança como ela estava abandonada. E uma mulher foi lá e chamou o policial, outra pessoa foi e ficou perguntando com quem que ela estava. Teve toda uma movimentação, né, toda uma comoção, por entender que era uma criança que estava ali abandonada. E isso acho que demonstra muito, né, como que a gente vê as crianças negras como pequenos adultos e não como crianças que precisam de ajuda, precisam de intervenção, né? A gente realmente normaliza a presença delas nessas condições mais precárias. E Camila, a gente vê pela sua fala, pela sua pesquisa, né, que o trabalho infantil de crianças negras vem de muito tempo atrás e isso não muda, né? Na sua visão, o que pode ser feito para impedir que crianças e adolescentes negros estejam nessa situação de maior vulnerabilidade ao trabalho infantil? Eu acho que tem muitas coisas que a gente possa pensar e possa fazer, né? Mas acho que o reconhecimento de que existe uma questão estrutural, de que o racismo perpassa todas as nossas relações, inclusive as relações de trabalho e o trabalho infantil com as crianças negras, e de que, por isso, as crianças negras estão mais vulnerabilizadas, estão mais propensas a serem relegadas a esses postos, não só por uma questão de pobreza, não só por uma questão de cultura mesmo, de achar, ai, que bom, vai trabalhar, vai crescer, vai virar homem, vai ajudar o papai, vai ajudar a mamãe, essas coisas que a gente fala, que, na verdade, a gente deveria estar pensando na promoção de políticas públicas, que acho que são muito importantes, mas aí o que eu acho que é essencial na promoção da política pública é que ela tenha um recorte racial, que ela tenha um recorte de gênero, porque se a gente não faz esse olhar, a gente acaba não atingindo a parcela que é a parcela mais vulnerabilizada. As meninas negras, por exemplo, tem um estudo que foi feito em 2020, que especificamente foi feito aqui em São Paulo, mas é uma amostragem grande, então acho que dá até para considerar, com várias crianças em idade escolar, de famílias diferentes, famílias interraciais, famílias só de pessoas negras, famílias só de pessoas brancas, tentando entender aí como que a pandemia afetou a vida dessas crianças de alguma forma, se elas trabalhavam, se elas não trabalhavam. E aí você percebe um recorte que mesmo entre as crianças negras você tem que fazer um recorte das meninas negras como sendo as mais vulnerabilizadas, como sendo aquelas que muitas vezes tiveram que sair da escola ou então permanecem na escola, mas sem as condições de ter o tempo de descanso, de fazer a lição. As crianças negras eram aquelas crianças, dentre as crianças no período da pandemia, que não tinham computador, a maioria assistiam no celular, e de um celular com um irmão ou com a irmã que também assistiam a aula, ou o celular que era do pai e da mãe que iam trabalhar e que depois voltavam. Então, são uma série de dinâmicas que a gente percebe dentro das famílias mais vulnerabilizadas, e dentre as mais vulnerabilizadas estão uma boa parte das pessoas negras, que contribuem para que as meninas negras estejam nessa situação e com maior propensão a abandonar a evasão escolar, ao direcionamento, por exemplo, do trabalho doméstico, que começa cedo. Muitas vezes a menina segue nessa função por uma opção, com aspas aqui, né, de vou sair do estudo porque aqui eu consigo ter um dinheiro, ajudar minha família, consigo também ter aquela questão de poder suprir necessidades que a criança ou adolescente venha a ter, de poder ter uma roupa, um tênis, e acabar fazendo essa opção.
Então, acho que as políticas têm que ser pensadas sobre essa perspectiva, entendendo que as mulheres negras, as meninas negras, são as mais vulnerabilizadas, que os meninos negros também estão vulnerabilizados, e aqui fazendo a ressalva que esses comentários que a gente está fazendo, a gente ainda está considerando as formas de trabalho infantil que são lícitas, né, digamos assim. A gente nem chegou a fazer a abordagem das crianças que estão no tráfico e também das crianças que são aliciadas e inseridas nesse contexto de violência sexual e tudo mais. Então, acredito que seja urgente. E eu também acho que é importante o reconhecimento pela própria sociedade, né? De que existe essa diferenciação, de que, de fato, nós não temos o mesmo olhar, né? A gente precisa voltar a humanizar as pessoas negras, e aqui especificamente as crianças negras. E quando eu digo voltar a humanizar, não é porque nós não tenhamos humanidade, mas sim porque a sociedade, a branquitude, ainda está muito apegada nos seus privilégios, ainda está muito apegada na perspectiva que a coloca como centro de tudo, né? Como centro do que é inteligente, do que é bonito, do que é bom. Então, todas as perspectivas passam por aí. E aí, no polo oposto, vão colocar a criança negra, a pessoa negra, como o não inteligente, como o não capaz, e todos esses estereótipos que vão já desde pequeno influenciando as crianças, e até mesmo a violência que vai, isso é um tipo de violência também, mas até mesmo a violência que vai influenciando esse direcionamento forçado das crianças negras para o trabalho infantil. Camila, então, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos para a gente, viu? Ficou muito perceptível as relações entre trabalho infantil e racismo, e também ficou bem indicado que o enfrentamento ao trabalho infantil ele deve ser feito também através de um olhar antirracista. Então, se a gente ignorar que crianças e adolescentes negros estão em maior vulnerabilidade a esse tipo de violência, é ignorar a realidade também. Se a gente não tomar uma posição na luta antirracista, a gente não vai ser efetivo em combater o trabalho infantil. Então é isso, né? E obrigado por aceitar o convite e vir falar com a gente, Camila. Gustavo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre isso, né? E eu quero convidar nossas ouvintes, os nossos ouvintes a se aprofundar no tema. Quero deixar como dica o livro Crianças Invisíveis, da professora doutora Elisiane Santos. É um livro que fala sobre racismo, crianças e trabalho de rua no Brasil. É um livro que também fundamentou uma parte das minhas pesquisas. Eu recomendo que vocês vejam, tá? E que sempre tenham em mente, então, essa relação que existe entre o trabalho infantil, as relações sociais, o racismo, que as meninas negras, assim como as mulheres negras no mercado de trabalho, as meninas negras permanecem na condição de maior vulnerabilidade, né, dentro desse cenário que é caótico, é crítico e é errado para qualquer criança. A gente não gostaria e não acha que é correto qualquer criança trabalhar, né? O trabalho infantil é ruim para qualquer criança. Então, essa abordagem racial é mais para demonstrar que também nesse quesito existe uma maior vulnerabilidade das pessoas pretas e pardas. É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, e para você que está ouvindo, obrigado por acompanhar essa nossa conversa aqui. Se você gostou e quer saber mais, acompanhe o nosso podcast e procure a gente pelo nosso site, né, patecampinas.com.br, e também pelas nossas redes sociais. E aí você procura por Pate Campinas no Facebook, Instagram, no YouTube, Twitter e também no Spotify. E fica atento. Se você acha que está passando por uma situação de trabalho infantil ou conhece alguém que está, procura ajuda. Você pode ligar no número 100 do Disque 100 ou mandar uma mensagem pra gente. O trabalho infantil ele só vai acabar se todo mundo ajudar. Beleza? Então até a próxima.